A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero saudar a todos com esta graça maravilhosa e dar a minha saudação também aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aos predestinados em amor. Que bom que você está diante de um homem de Deus. Que bom que você tem hoje uma alternativa, que não seja apenas ou não sejam apenas as más notícias que chegam todos os dias através da mídia. Há uma voz profética para você, uma voz que lhe indicará o caminho da verdade. É a voz de Deus, é a voz da Bíblia. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é Rei de Reis e Senhor de Senhores, o soberano, o soberano. Bem-vindos ao programa. Deixe-me conversar com você. Eu gosto muito de conversar. O diálogo é a força da minha vida. Alguém disse um dia: apóstolo, se eu encontrasse o gênio da lâmpada e tivesse o direito de ver um desejo satisfeito, eu iria pedir muito dinheiro. Você sabe que esta é a resposta mais comum às pessoas quando me perguntam: o que você mais quer na vida? Normalmente as pessoas dizem dinheiro. E eu sei que por causa do dinheiro é importante, todos nós precisamos, ele contribui para o bem-estar, a felicidade, e ninguém vive sem dinheiro. Esse é um fato. Mas existem valores pelos quais lutar que são muito mais importantes do que colocar o dinheiro em primeiro lugar. E esses valores são os valores bíblicos que, quando vividos, acabam por gerar a estrutura estável nas questões financeiras também. Mas existem valores muito mais amplos, largos, altos, profundos, compridos, que são os valores do amor de Deus. Vamos ouvir o que a Bíblia diz a respeito de um homem, um rei. O seu nome era Salomão. Salomão, neto de Jessé, filho de Davi. Quando seu pai entregou o reinado, na monarquia ele daria continuidade àquele reinado. Salomão ouviu as instruções do seu pai Davi, dizendo: Salomão, seja homem, cumpra os preceitos de Deus, viva a palavra do Senhor, honra a este Deus. E Salomão estava imbuído daquele espírito de Davi. Tinha oferecido 1000 sacrifícios a Deus e de repente ele ouviu uma proposta de Deus. Não foi a lâmpada que foi tocada, mas a voz de Deus. E o que é importante é você ouvir a voz de Deus no meio do tumulto que a nossa sociedade está vivendo. Vamos ver a palavra. Diz assim, em 2 de Crônicas, Crônicas são um dos livros da Bíblia, no capítulo 1, assim se divide a Bíblia em capítulos e versículos. A Bíblia foi organizada para nós podermos ter uma sequência didática, não só na leitura, no estudo, na interpretação. E diz que naquela mesma noite, o capítulo 1, versículo 7, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para que o meu pai Davi e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a meu pai Davi, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra.
Dá-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, não me pediste riquezas, não me pediste bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo sobre o qual te constitui rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, te darei riquezas, bens e honras, tais quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeon, e de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Esta passagem é muito interessante, porque, primeiro, a realidade de Deus. As pessoas às vezes pensam que o Deus da Bíblia é apenas um mito, é algo inacessível, é alguém que está de costas viradas para o sofrimento, para a angústia, que não está nem aí para mim ou para você. Há muita gente que pensa assim. Mas Deus mostrou que Ele é real. Diz a palavra do Senhor que Ele apareceu a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Ele apareceu a Salomão. Você sabe que Deus está aparecendo à tua vida por intermédio de um anjo, de um pastor. E quem sabe se hoje Ele não vai te questionar e perguntar: o que você quer? O que você precisa para viver? Porque não é o que eu quero que é o bom para a minha vida. É o que eu preciso. Porque às vezes as pessoas batem nesta tecla: eu quero, eu quero, eu quero. Mas não é o que eu quero, é o que eu preciso. E Deus apareceu a Salomão mostrando que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele não é mito, que Ele não é uma imagem, não é um ídolo. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é soberano. Ele apareceu. E Ele aparece de várias formas. Olha, está agora aparecendo pela televisão, pela rádio, através de um instrumento dele. Quando eu estava naquela cama daquele hospital, tão mal, tanto sofrimento, tantas dores, tanta angústia, uma gangrena, uma quase amputação, Deus apareceu por intermédio de um anjo, uma mulher que entrou no hospital e me falou de Jesus. Deus se manifesta. Ele tem várias formas de se manifestar, várias formas de falar, até em sonhos, visões, pregações, às vezes um folheto na rua, às vezes alguém que olha com um olhar de segurança. Enfim, Deus tem o seu tempo e o seu modo de agir. E Salomão estava começando um reinado. Substituir Davi, aquele a quem Deus chamou um homem segundo o meu coração, não seria tarefa fácil. Ele teria que se superar, ele teria que fazer um reinado com decência, com ousadia, com sabedoria. Ele diz: tem aqui uma área que eu preciso. Então, Salomão, quando Deus diz: olha, Salomão, você tem o direito de me pedir o que quiser, eu vou te dar. Salomão não pensou assim: uau, uma Ferrari, um Rolls Royce, um iate, uma ilha no Havaí. Ele não disse isso. Ele disse: Senhor, eu quero algo que me ajude a cumprir os propósitos que tu tens para mim como rei. Eu preciso de ferramentas para ser um bom rei. Eu preciso de fazer essa tarefa bem feita. Eu quero ser um bom governante. Então, Senhor, eu vou te pedir, eu quero sabedoria e conhecimento para ser um bom governante. Você
Você sabe que às vezes eu ponho-me a pensar nas notícias que correm todos os dias na nossa cidade, no nosso país, sobre estas questões do governo. Nós precisamos de ter pessoas que nos representem, mas que reproduzam valores que hoje estão muito distantes, aqueles valores da ética, da decência, do equilíbrio, do lutar pelo povo. A Constituição brasileira é clara, diz: todo o poder emana do povo e é pro povo. Povo como? Se as pessoas não sabem nem em quem votam às vezes, se votam... Eu perguntei a uma funcionária minha: em quem você votou? Porque eu orientei as pessoas dizendo que tem que ter um voto consciente, que o voto é sal, é luz, o voto é uma semente, o voto é de colaboração, de apoio ao pobre, aquele que não tem voz. Eu mostrei na igreja como é que se vota consciente. E eu perguntei a esta pessoa: quem você votou? Ela disse: olha, eu estava passando na rua, eu peguei um papelinho e vi um nome, cheguei lá e votei. Eu disse: vocês sabem quem você votou? Eu disse: não. Então, todo mundo diz isto, as pessoas têm o governo que merecem. Então nós precisamos de começar a entender que a nossa posição é para termos bons governantes, pessoas que governem em favor do povo, não contra o povo. E este foi o espírito de Salomão. Salomão disse: olha, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Entendimento, eu quero valores que passem além dos materiais. Eu não estou aqui procurando verbas, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, eu quero ser um rei exemplar. Isso é muito interessante, porque hoje em dia todo mundo procura bens materiais. Mas há mais do que estes valores para viver. Há talentos, há dons, há habilidades, há ideias, há sabedoria, há conhecimento. Então, eu quero que você lute e aprenda a lutar, não apenas com o foco num carro novo, numa casa nova que você tem direito de o ter, a sua casa, o seu carro, a sua televisão, mas lutar na vida somente por carro, casa e televisão de 50 polegares é muito pouco. Veja que Salomão não pediu nada material. E ele acabou por ser o homem mais rico do mundo. Que vinham pessoas de todos os lugares do mundo. A rainha de Sabá trouxe barcos cheios de riquezas. E você sabe, na minha terra, há um provérbio popular lá em África que diz assim: Kitari sungu kitari. Que dinheiro traz dinheiro, poder traz poder. E de repente esse homem que foi tão humilde diante de Deus, se viu tão engrandecido por Deus, porque Deus honra aqueles que se humilham, mas Deus humilha aqueles que se engrandecem. Quem era comparado esse rei em riqueza? Olha, poderia ser comparado, por exemplo, a Bill Gates, a Bloomberg, pessoas que têm o Espírito de Deus e que são hiper milionários. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Correr na vida por bens materiais, por dinheiro, isto tudo é muito importante. Todo mundo tem que ter. Nós lutamos, eu luto há 40 anos para que tenha uma vida, quando chegar lá na frente, na minha velhice, eu não ter que depender de esmola do INSS. Mas eu aprendi que se eu queria ter uma velhice digna, uma família digna, um nome digno, uma história digna, eu teria que ter um foco, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isto é a coisa mais importante da vida. No livro de Lucas, no capítulo número 12, Mateus, Marcos, Lucas, Lucas era um médico, era uma pessoa muito preparada. No capítulo 12, versículos 29 a 32, diz assim: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber,
e não vos entregueis a inquietações. E ele diz, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. E ele diz, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais. Então ele diz, busque o reino, não fique inquieto, não fique desassossegado, angustiado. Você sabe que nenhuma notícia, zero de possibilidades, nenhuma notícia dessas que chegam diariamente sobre a economia, olha, a indústria cresceu e caiu tudo de uma vez, então estamos negativos. Produto Interno Bruto, 3,3 negativo. Talvez só em 2019, nenhuma dessas notícias me tira o sono. Você sabe por quê? Porque eu tenho uma fé poderosa, eu tenho uma fé vencedora, eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza, eu tenho valores bíblicos na minha vida, estou arraigado, eles estão no meu coração, na minha mente, no meu sangue, sabe, nas minhas entranhas. Porque eu aprendi, e tenho 63 anos, que um homem, uma mulher sem valores bíblicos não é absolutamente nada. Jesus disse isso, sem mim nada podereis fazer. Então o que nós precisamos no nosso país hoje é da sabedoria de Deus para governar. É do temor do Senhor dentro das famílias. São os valores bíblicos. Você pensa que valor bíblico é quadradice? Poxa, nós estamos no século 21, fica lá com a Bíblia Sagrada. Meu amado, quem é o homem que não teme a Deus? O que é este homem que não teme a Deus? Quer que a droga seja livre, quer o aborto livre, quer a ideologia de gênero, quer um país anarquista, quer financiamento com dinheiros públicos. Isto é que é a pessoa que não teme a Deus. Você é um pai, você é uma mãe, ouça o que a Bíblia diz. Sempre estou mostrando o que a Bíblia diz, porque para mim, se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, eu não creio. Pastor, mas o senhor é assim, radical? Eu sou assim radical, você sabe por quê? Senão o mundo entra na minha vida. Senão eu começo a duvidar de tudo e de todos. Eu estou agarrado à Bíblia. Então, na Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quem duvida é semelhante a uma onda agitada, impelida e agitada pelo vento. Então, nós temos hoje ventos no nosso país. Ventos que são contra a iniciativa privada, ventos que são contra símbolos religiosos, ventos que são a favor da legalização da prostituição, ventos que são a favor do aborto. Nós temos muitos ventos, temos muitas vozes. E a única forma de se governar uma família, uma pessoa, um homem se governar uma família, uma mulher governar os seus filhos, sua casa, seu empreendimento, seu emprego, é se a pessoa pedir a Deus sabedoria. Porque até o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então, o que é sabedoria? É temer a Deus. É saber, meu Deus, tudo isto passará. O que fica é a palavra, os céus passarão, a terra passará, o que fica é a minha palavra, disse o Senhor. E lutar contra Deus é um absurdo.
Se você quer ter uma experiência sobrenatural com Deus, tema-o. Porque eu imagino como é que o rei, quando ele se deparou com o rei de reis, quando Deus apareceu a Salomão e disse: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te dê. Eu imagino o que se passou naquele momento no coração daquele homem. Deus lhe apareceu, uma experiência sobrenatural. Ele não disse: eu sou contra a iniciativa privada, eu quero que todo mundo se rebente, eu quero anarquia no meu país, eu quero fazer o que é mal como outros reis já fizeram ou farão, como Saul fez tão mal. Ele disse: eu quero o que tu queres, Deus. Eu quero a tua sabedoria, o teu conhecimento. Eu quero ser um juiz para o meu povo. Eu quero, com temor, governar esta nação. Eu quero ser um paradigma. Eu quero ser um exemplo. Não é bom trazermos isto para a nossa vida? É bom trazermos isto para a nossa vida. Quando você ouve Deus dizer alguma coisa, saiba que a resposta dele sempre é muito maior em bênçãos, que foi o que Deus fez com Salomão. Salomão pediu coisas espirituais, Deus lhe deu espirituais, ele deu coisas materiais. Que bom, nesta reflexão, neste dia tão precioso, em nome de Jesus. Estamos terminando o nosso programa. Quero lembrar que neste próximo domingo, nós vamos ter 2 grandes reuniões na igreja, 9 horas da manhã, 6 horas da tarde, aqui na Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da DP 28. Nós estamos aqui num lugar celestial. Um lugar chamado Casa de Oração. É uma catedral onde se reúnem centenas de pessoas. Onde Deus tem um trono. Onde Ele é honrado e glorificado. Onde não existe carne no altar, existe Deus se manifestando. E claro, você precisa de ter uma experiência, conforme Salomão teve. Uma experiência com Deus que mudou toda a sua vida. Venha estar conosco. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós, um dos nossos conselheiros lhe atenderá. Vamos ter amanhã a nossa bispa aqui no programa e lembrando então domingo 9 da manhã e 6 da tarde. Que bom se você decidir hoje pelas coisas espirituais. Se você decidir por Deus, Ele tem grande provisão para a sua vida. Mas não é a provisão o importante. O importante é o seu coração. Entregue-o a Jesus. Deixe que Ele lhe governe, que Ele supra as suas necessidades. Amém? Eu volto. Muito obrigado à nossa equipe de televisão, obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, com os seus dízimos e ofertas, supre para que este programa seja levado a todas as nações. Estamos em 123 países. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos a todos graça e paz. Deus te apareceu. Peça o que você quer e Deus vai dar infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Graça e paz, em nome de Jesus. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Diga diante das batalhas, diante das batalhas, vou te adorar, sempre em triunfo, me fazes reinar. Nas adversidades, eu não vou desistir, não, não. Maior é o teu poder, que hoje está em mim. Estou plenamente convicto
Que poderoso é o Senhor para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer, dando glórias a Deus. Estou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer, dando glórias a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E nas necessidades, em ti vou confiar. Tu és o meu pastor e nada me faltará. E diante das fraquezas, profetizar eu vou. E quando estou fraco em Cristo, forte eu sou. E sou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer, dando glórias a Deus. Sou plenamente convicto. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.